Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você já assistiu ao filme Homens de Preto? Muito provavelmente já, né? Dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones, o filme é baseado numa série de histórias em quadrinhos de mesmo nome, cuja trama gira em torno dos refugiados alienígenas que vivem disfarçados como humanos e estão espalhados por Nova York. A MIB, sigla para Men in Black, cuja tradução é Homens de Preto, é uma agência ultra secreta que monitora esses alienígenas, protege a Terra contra ameaças intergalácticas e mantém a presença alienígena em segredo, com direito a usar dispositivos conhecidos como neuralizadores. Isso mesmo. Não confundir com neutralizadores, aparelhos que apagam a memória de testemunhas. Smith e Lee Jones são dois dos principais agentes MIB, um ótimo filme. Além dos quadrinhos e do filme, circulam nos Estados Unidos boatos de que os Homens de Preto são reais e trabalham secretamente para o governo norte-americano. Olha aí. Será que isso é mesmo verdade? Segundo algumas alegações, o MIB real tem entre seus objetivos assediar e intimidar testemunhas de OVNIs, forçando-as a manter silêncio e não tornar públicos relatos de avistamentos, abduções ou o que quer que esteja relacionado à ufologia e também experiências afins. Esses homens entram repentinamente em suas casas, fazendo-lhes ameaças. Algumas pessoas sugerem que eles mesmos são extraterrestres. Já outras dizem que são alienígenas a serviço de algum governo ou organização de outro planeta. Pelo fato de estarem sempre usando ternos pretos e bem alinhados, usarem óculos peculiarmente pretos, sapatos e gravatas idem, uma coisa parece certa: eles trabalham para alguma instituição fortemente apoiada pelo governo norte-americano, segundo alguns testemunhos. No entanto, oficialmente nada é encontrado a respeito do MIB. Nenhuma informação, a não ser que se trata de uma lenda urbana. Bom, para uma organização secreta, isso é o mínimo que deveria acontecer. Vamos concordar, né? As histórias de homens misteriosos vestidos de preto vêm desde a década de 40, mais especificamente em 47, a partir de um relato que ficou conhecido como o Incidente da Ilha Maury. Nesse incidente, encontravam-se o policial ambiental Harold Dahl, seu filho de 15 anos, o cachorro da família e dois outros homens conhecidos. Dahl não estava a trabalho e então navegava nas redondezas da ilha Maury, próxima a Seattle, quando eles perceberam a presença de 6 objetos à frente deles no formato de uma rosquinha, segundo Dahl. Antes que pudesse fazer qualquer tentativa de desvio ou fuga, um daqueles objetos sobrevoou o barco em que estavam e lançou diversos objetos que se assemelham a pequenas rochas de lava que acabaram quebrando o braço de um de seus amigos e, infelizmente, atingiram fatalmente o seu cachorro. No dia seguinte, ainda atordoado com o que tinha acontecido na noite anterior, Dahl alegou estar próximo de sua residência quando foi parado por 2 homens no interior de um carro preto, que deixaram claro que não era para ele comentar nada a respeito do evento. Da mesma forma que eles chegaram e o interpelaram, também foram embora sem se identificar. E um detalhe: estavam vestidos de preto, com terno preto chique, usavam óculos escuros e do mesmo modelo. Bem, nas 2 décadas seguintes, o assunto envolvendo objetos voadores e homens ameaçadores vestidos de preto ganhou bastante volume. De acordo com o escritor Jerome Clark, famoso pela trilogia A Enciclopédia UFO, um importante encontro com homens de preto teria ocorrido em 53, quando o editor Albert Bender afirmou ter descoberto o segredo por trás dos discos voadores. Mas teria sido ameaçado por 3 homens trajando ternos e chapéus pretos. De início, Bender acusou abertamente serem agentes do governo dos Estados Unidos, mas as suas descrições posteriores acabaram tomando características sobrenaturais, com o folclore ufológico. A propósito, o caso da Ilha Maury foi inicialmente divulgado por ele. Tim Burchett, congressista do Tennessee, fez uma declaração alarmante, afirmando que certas pessoas no Pentágono não apenas ameaçam, mas também eliminam indivíduos. Segundo Burchett, ele sente medo toda vez que entra no avião e liga seu carro ou motocicleta. É difícil acreditar, né?
que mais de 80 anos depois, esse assunto ainda seja tão delicado e perigoso, com pessoas sendo ameaçadas, como revelado pelo congressista e ex-funcionários do Pentágono, como Luis Elizondo. Elizondo é um ex-agente especial de contra-inteligência do Exército dos Estados Unidos e ex-funcionário do Departamento de Defesa. Ele é mais conhecido por sua função como diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, o AATIP, uma unidade secreta do Pentágono que estudava fenômenos aéreos não identificados, hoje conhecidos como UAPs. A sigla UAP deu lugar a UFO a fim de se adequar melhor ao contexto. No Brasil, no lugar de OVNI, alguns estão se referindo agora a FANI, ou Fenômeno Aéreo Não Identificado. Desde 2017, Elizondo tem afirmado publicamente que os OVNIs existem e não são resultado da tecnologia humana. Ele se tornou uma figura proeminente na mídia e também autor de livros, discutindo as suas descobertas e preocupações sobre a segurança nacional relacionadas a esses fenômenos. Elizondo também é conhecido por sua participação em programas de televisão e documentários sobre o tema. Numa recente entrevista à jornalista Emerald Robinson, o congressista Tim Burchett, do Tennessee, confirmou que Luis Elizondo, ex-diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, tem sido alvo de ameaças e detalhou a gravidade da situação. Ainda sobre Elizondo, Burchett disse que, se fosse ele, estaria nervoso toda vez que subisse num avião, ligasse o carro ou uma de suas motocicletas. Essas pessoas, referindo-se aos homens de preto, são implacáveis. Isso não teria nada a ver com partidos políticos. Trata-se apenas de poder e dinheiro. Um ex-membro da administração Trump, na época, teria dito ao congressista que ele havia mexido num vespeiro que o fez contratar agentes de segurança para acompanhá-lo na maioria de suas saídas. Segundo Burchett, que afirma não ser um conspirador, muitas coisas acontecem. Arruinam a vida das pessoas e destroem suas carreiras e até as matam. Em entrevista ao jornalista Russ Coulthard, do News Nation, o próprio Luis Elizondo contou como a sua vida se tornou um inferno após deixar o Pentágono e decidir revelar em 2017 a existência de programas dentro da organização que operavam em segredo profundo com materiais e informações de origem extraterrestre. Desde então, a sua reputação foi questionada e de uma vida estável, ele passou a viver num trailer. Luis Elizondo foi recrutado em 2009 para o Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais, a AATIP, uma iniciativa financiada pelo então líder na maioria do Senado dos Estados Unidos, Harry Reid, para investigar ameaças aéreas, incluindo fenômenos aéreos não identificados, os UAPs. Em 2010, Elizondo assumiu a liderança do programa, que havia sido inicialmente concedido ao empresário Robert Bigelow para investigar fenômenos paranormais. Elizondo transformou o programa para focar nas implicações de segurança nacional dos encontros militares com UAPs. Ele atuou como diretor do AATIP até 2012, quando o programa foi encerrado devido a cortes no orçamento. Elizondo acredita que foi escolhido para o AATIP por sua formação científica e experiência em contra-inteligência, e ele enfatiza a importância de não subestimar essas ameaças potenciais. Em 2017, Luis Elizondo foi identificado como líder do AATIP pela porta-voz do Pentágono, Dana White, conforme reportado pelo Político, um jornal digital norte-americano. No entanto, White não forneceu maiores detalhes sobre o programa, devido à natureza sigilosa que ele possui. Na primavera de 2019, o jornalista Keith Clore revelou que Elizondo havia sido convidado para gerenciar a segurança do AATIP, destacando a experiência em proteção da tecnologia que ele possui, com trabalhos anteriores na Boeing focados em tecnologia dos helicópteros Apache Longbow e na Raytheon, envolvendo tecnologia de mísseis de cruzeiro. Em junho de 2019, o Pentágono mudou a sua postura. O porta-voz Christopher Sherwood confirmou que a AATIP conduziu pesquisas e investigações sobre os fenômenos aéreos não identificados.
Ele também declarou ao The Intercept que Elizondo não tinha responsabilidades formais no programa ATIP, enquanto era secretário de Defesa, até a sua renúncia em 4 de outubro de 2017. Em resposta, Elizondo apresentou uma queixa de 64 páginas ao gabinete do inspetor-geral do Departamento de Defesa, alegando que estava sendo alvo de uma campanha coordenada para desacreditá-lo, mencionando declarações à imprensa do Pentágono que negavam seu papel oficial na pesquisa de OVNIs, mesmo após a sua participação ter sido confirmada. Na mesma queixa, Elizondo também alegou que foi vítima de vingança pessoal de um rival no Pentágono, que buscava prejudicar a sua carreira, utilizando investigações sobre o seu envolvimento no vazamento dos vídeos de OVNIs do Pentágono em 2017. Apesar disso, Elizondo foi inocentado de qualquer irregularidade. Um dia, após a apresentação da queixa, o inspetor-geral iniciou uma investigação sobre ações do Pentágono em relação aos OVNIs, abordando incursões de aeronaves desconhecidas no espaço aéreo dos Estados Unidos. O inspetor-geral assistente Randolph Stone afirmou que o objetivo dessa avaliação era determinar até que ponto o Departamento de Defesa tomou medidas a respeito dos fenômenos aéreos não identificados, UAPs. Mas qual é a verdadeira história em torno de Elizondo? Em 2017, o ex-secretário divulgou 3 vídeos desclassificados para a imprensa, gravados por pilotos dos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, USS Nimitz e USS Theodore Roosevelt, que ficaram conhecidos como os famosos vídeos de OVNIs do Pentágono. Esses vídeos foram inicialmente publicados pelo The New York Times, junto com a primeira grande reportagem sobre a existência do ATIP, Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais. Numa entrevista à CNN no mesmo ano, Elizondo descreveu esses objetos, referindo-se a eles como aeronaves, e afirmou que essas aeronaves exibem características que não estão presentes no inventário dos Estados Unidos ou de qualquer outro país conhecido. Ele também mencionou que esses objetos não apresentam formas evidentes de propulsão ou voo e executam manobras extremamente ágeis, além dos limites das forças G que um humano ou qualquer ser biológico poderia suportar. Houve questionamentos sobre a natureza confidencial dos vídeos e se Elizondo tinha autorização adequada para liberá-los. No memorando do Pentágono, Elizondo justificou a distribuição dos vídeos como uma forma de ajudar a educar os pilotos e melhorar a segurança da aviação. Posteriormente, ele explicou em entrevistas que o seu objetivo era trazer transparência ao programa do Departamento de Defesa voltado à coleta de dados sobre OVNIs. Em 2020, a revista Popular Mechanics relatou que Elizondo esclareceu o processo de liberação dos vídeos, afirmando que, inicialmente, ele solicitou que os vídeos fossem liberados para parceiros da indústria, mas foi o Gabinete de Defesa, e não ele, que sugeriu a divulgação sem restrições. De acordo com Elizondo, os e-mails dessa troca estão agora disponíveis para que o público possa ver como tudo aconteceu. O Gabinete de Pré-Publicação e Revisão de Segurança da Defesa, o DOPSR, ligado ao Subsecretário de Defesa para Pessoal e Prontidão, é o órgão responsável pela revisão de materiais do Departamento de Defesa antes de sua divulgação pública. Em abril de 2019, a Marinha reconheceu a elaboração de novas diretrizes para pilotos e outros funcionários relatarem encontros com aeronaves não identificadas. E Elizondo disse ao The Washington Post que foi a maior decisão que a Marinha tomou em décadas. Em abril de 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou os 3 vídeos da Marinha e os reconheceu como reais. Em resposta, Elizondo comentou: "Estamos motivados pelas ações significativas do Pentágono e esperamos que isso incentive uma nova onda de informações confiáveis." Quando Ross Coulthard, do News Nation, perguntou a Elizondo se valia a pena dar todos aqueles relatos, inclusive o que tem registrado em seu livro Imminent,
Inside the Pentagon's Hunt for UFOs. Ainda não traduzido para o português, o ex-funcionário do DOD respondeu com essas palavras. Bom, eu tenho 2 filhas e uma esposa e nós realmente passamos por um inferno. Mas há muitas pessoas que passaram por coisas muito piores do que eu. Eu me sinto terrível pelo estresse que impus à minha própria família e pelo que eles tiveram que suportar. Então, as pessoas estão recebendo ameaças de morte e, claro, falam sobre isso. E a propósito, tente entrar na Área 51. Há placas na cerca dizendo que o uso de força letal está autorizado. Eles podem usar força letal para proteger a segurança nacional, os investimentos e os valores. E é isso que fazemos. Ainda em seu livro de memórias, entre tantos outros relatos intrigantes, Elizondo destaca a existência de um grupo ultra-secreto, cuja função é controlar todas as informações relacionadas ao UAPs, desde avistamentos a encontros e abduções. Esses homens seriam os Homens de Preto? Bem, Elizondo disse ao repórter do News Nation que há uma espécie de cúpula dentro do Pentágono que age como fundamentalistas religiosos. E nada que não seja do interesse desse grupo não pode ser comentado e muito menos posto em público. É provável que esse grupo é quem lidere os agentes de ternos e óculos escuros. Talvez, mas para Elizondo não há dúvidas quanto a isso. A representante do estado da Flórida, Ana Paulina Luna, uma das funcionárias mais ativas dos Estados Unidos no processo de desclassificação dos documentos confidenciais sobre fenômenos anômalos, reconheceu numa entrevista para o podcast Grand Myth que a experiência vivida durante sua tentativa de liberar essas informações a levou a enfrentar situações semelhantes às descritas por testemunhas que relataram encontros com os famosos MIB, Homens de Preto. Ao visitar uma base da Força Aérea para verificar as informações de um denunciante, ela se deparou com um suposto e grande encobrimento. Segundo disse a congressista, ela teria sido abordada pelos Homens de Preto. Seguindo as denúncias de um informante não identificado na base aérea de Eglin a respeito do que poderia estar ocorrendo na Força Aérea, ela, o congressista Tim Burchett e o representante Matt Gaetz foram até a base aérea onde, alegadamente, a Força Aérea estaria encobrindo atividades de fenômenos aéreos não identificados. Mesmo após agendarem e organizarem a reunião, o Pentágono tentou cancelar o encontro. Enfim, conseguiram remarcar a reunião e chegaram à base. Mas, quando entraram, o comandante da base os abordou, dizendo que eles não tinham autorização para investigar ou falar com qualquer uma das testemunhas. Como não é o comandante das Forças Armadas que diz ou não o que o Congresso deve fazer, iniciou-se uma discussão entre aquelas pessoas. Mas, no meio da reunião, o comandante inexplicavelmente pediu licença, o que nunca acontece quando uma delegação está visitando uma base militar. Ana Paulina disse quase ter certeza de que havia pessoas de uma agência de inteligência do governo presente naquela reunião. O que ela não entendeu foi justamente a presença daquele pessoal. Qual o motivo de agentes numa reunião quase que informal? Ana Paulina é cristã e não acredita em vida inteligente fora da Terra. Contudo, ela acha muitíssimo estranho o comportamento de certos membros do governo, especialmente pessoas ligadas ao Pentágono e à CIA, por achar que eles agem como se fossem eles mesmos os extraterrestres. É muito difícil tratar seriamente desse tipo de assunto nos Estados Unidos, uma vez que você pode estar sendo acompanhado por um daqueles caras de preto, com seus óculos escuros e sem qualquer expressão facial. Tim Burchett, Luiz Elizondo, Ana Paulina e tantos outros americanos, entre políticos, ufólogos e cidadãos curiosos, acreditam que essas pessoas ou agentes especiais tentam realmente obter e proteger informações relevantes sobre OVNIs e alienígenas e, de alguma forma, agem no serviço de proteção do país ou então não passam de pura conspiração contra o governo. E para você? Seriam eles meros agentes? Ou fazem parte de uma equipe especializada em assuntos ufológicos?
Ou ainda, quem sabe, sejam eles mesmos os alienígenas. Deixe seus comentários sobre o assunto. Agradecemos muitíssimo a sua companhia sempre tão especial. Até um próximo vídeo.